E aí, meus amigos do Abapai, estou aqui de volta com Douglas Gonçalves. Obrigado mais uma vez, Douglas, por me receber aqui. E a gente está aquecendo, cara, o coração para a Escola Abapai, que vai acontecer em Imperatriz do Maranhão, 28, 29 e 30 de julho, inclusive. Não perca essa oportunidade, vai ser um tempo muito especial. E a gente estava conversando aqui sobre algumas coisas em relação a esse universo. E a gente decidiu, nesse vídeo agora, conversar sobre o tema o seguinte. E a gente estava conversando aqui sobre algumas coisas em relação a esse universo. E a gente decidiu, nesse vídeo agora, conversar sobre o tema o seguinte. Quais são, Douglas, os sintomas, né, de uma pessoa que é órfã, né, em relação ao conhecimento dela de Deus, que ela ainda não compreendeu que Deus é o pai dela. Muito bom, muito bom. Ó, uma coisa muito interessante é que todas as vezes que Jesus vai falar sobre ansiedade, ele relaciona com paternidade de Deus. Então repara que os versículos que ele vai falar sobre ansiedade, a solução que ele dá é o pai. Né? Então, uma das questões relacionadas à nossa orfandade é essa questão de vivermos ansiosos. Aí eu acho que é sempre importante fazer essa diferenciação da doença, né? O transtorno da ansiedade. Pode ser algo físico, pode ser hormonal, pode ser algo no cérebro que você vai tomar remédio. Uhum. Isso é uma coisa. Agora, esse estado ansioso que a gente vive, talvez a melhor palavra seria até preocupação, né? Constante que nós temos, né? Que é uma crise de futuro. Que é uma crise de segurança, que quem traz para nós? O pai. Né? Então, quando eu não tenho o pai, eu fico, e amanhã? E o ano que vem? E semana que vem? Eu brinco com as pessoas assim, nunca eu fui colocar meus filhos para dormir e eles falaram assim, não, peraí, antes de eu dormir, deixa eu ver a despensa. Deixa eu contar quantos leites tem. Deixa eu saber se eu vou comer amanhã. Para saber, eu tenho a certeza que amanhã... Não, nunca pediram na vida para ver a despensa, para contar quantos leites tinha. Por quê? Porque eles sabem que amanhã eles vão acordar e vão falar, mamá, e aparece um leite. Eles não sabem se eu tenho uma vaca no fundo de casa, se eu roubo o leite, como que eu arrumo. Eles sabem que vai estar garantido. Que eles têm pai. Então isso cura esse quadro nosso. Então, muito dessa nossa vida estressada, ansiosa, tem a ver com uma desconfiança desse pai ou de não enxergar Deus como pai. Acho que uma segunda coisa que eu apontaria é um relacionamento, para aqueles que têm relacionamento com Deus, muito baseado em desempenho e resultado, ao invés de ser baseado em aliança. Entendi. Né? Então, eu penso assim, eu tenho que dar um resultado, eu tenho que mostrar algo para ele, o ministério tem que dar certo, eu tenho que fazer, não li minha Bíblia hoje, o que vai acontecer? Não orei o tanto que tinha que orar, quebrei o jejum no meio, não bati minha meta, Deus não está feliz comigo, cara. Exatamente, Deus não está feliz comigo. Por quê? Porque eu não estou batendo as metas, entendeu? Então, é baseado em desempenho. Jesus até mostra isso para nós na figura da Marta e da Maria, né? Da Marta ali correndo. Sendo que toda a proposta dele, até nas nomenclaturas, é uma relação de aliança. É pai e filho, é noivo e noiva. Uau, né? Então, é uma aliança com a gente. Então, não é que eu vou orar porque eu vou ganhar tal coisa. Eu vou orar porque eu tenho uma aliança com ele. Você conversa com quem você tem aliança. Não é que eu vou ler a Bíblia porque eu vou ganhar tal coisa. Não, eu vou ler a Bíblia porque eu quero conhecer mais aquele com quem eu tenho uma aliança. Cara, e aí, a nossa relação é baseado na nossa aliança com ele, na nossa paternidade. Esse lance que você está falando aí de bater a meta, de mostrar resultados para que Deus fique feliz com você, eu fico me lembrando muito da minha relação com os meus filhos, né? Sim. Eu tenho uma filha de 10 anos, a Laila, paralisia cerebral, não consegue falar, não consegue andar, totalmente dependente de mim, da mãe, da Amelinha, né, que cuida dela, que mora com a gente. A gente precisa de uma pessoa tempo integral em casa, cara, porque ela é totalmente dependente da gente. E eu tenho o Éden, né? O Éden, ele já é desafiador, cara. Eu já estou pedindo para o tempo ir devagar. Com 3 anos, ele tem diálogos comigo assim que eu tenho que sentar e falar, menino, peraí, eu que mando aqui, cara. Porque ele dá nó em pingo d'água. E ontem mesmo, à noite, eu estava sentado com os dois no sofá, a gente assistindo um desenho, e os dois no meu colo, assim, cara, eu amo exatamente igual o que dá resultado, entre aspas,
e a pessoa que não dá resultado, entre aspas. Sim. Né? Porque eu sou pai, cara. Pai. Sabe? Eu sou pai. Deus deu o privilégio da gente ter uma banheira em casa. E aí eu tava brincando com eles. Toda quarta-feira a gente faz isso, porque é a folga da cuidadora da Laila, então Sim. eu dou banho neles. Só que é uma festa. Então a gente vai pra banheira e aí água quente, fica lá brincando. E eu tava meditando sobre isso. Eu falei, cara, como minha filha Laila me dá um prazer totalmente igual ao meu filho Éden, que pode fazer tudo, pode falar tudo, pode alcançar um sucesso tão maravilhoso na vida dele, né? Olha uma coisa interessante, talvez, se o Senhor não fizer um milagre, a Laila nunca vai me dar filhos. Sim. Talvez ela nunca vai se formar, Sim. talvez ela nunca vai chegar numa posição de sucesso na sociedade. E meu coração tá ok, Douglas, porque eu não espero isso dela para que eu possa responder em amor, né? E isso que você está falando é muito interessante. Uma vez eu fiquei pensando sobre essa dinâmica, né? Vamos dizer assim, essa dinâmica econômica, né? Porque você para pra pensar, você fala, cara, desde que eles nasceram, até antes de nascer, eles estão dando gasto, né? Exatamente. Você está pagando. Aí você vai para a escola, é roupa, é fralda, mamadeira. Não só grana, mas sono, tempo. Sono, e você investindo. E aí um dia eu parei e falei assim, qual que é o meu pagamento disso? O que eu ganho com isso? Quando vai voltar esse investimento? E é muito doido, porque assim, eu parei a pensar, tipo, eu não tenho expectativa, eu nunca parei a pensar assim, não, mas quando ele fizer 20 anos, ela fizer 20 anos, se formar, aí ela vai ter um salário bom e vai voltar. Nunca, nenhum pai saudável pensa isso. Qual é o nosso pagamento? O nosso pagamento é eles existirem para a gente derramar o amor neles. Uau. O nosso pagamento é assistir eles se desenvolverem. O nosso pagamento é olhar para eles e acompanhar cada... Tipo assim, me deixa olhar para você e é o meu pagamento. Uau. Então você tem que entender, gente, você que está aqui, que Deus não tem expectativas em relação ao seu resultado ou desempenho. Ele tem expectativa de você deixar ele derramar o amor em você. Esse é o pagamento dele. Você quer que ele esteja pago? Deixa ele te amar. E eu acho que quem compreendeu isso, maior profundidade, e Jesus até o recompensa, deixando ele saber do Apocalipse, João. É João. Porque se chegasse para João e falasse, e aí, meu, quem é você? Sou aquele que Jesus ama. Eu sou um vaso. Sabe qual é a minha maior qualidade? Deixar ele me amar. Reconhecer o quanto ele me ama. Eu estou lembrando que o Timothy Keller fala num livro dele, ele fala que qual é a razão de Deus ter nos criado? Né? Por que Deus nos criou? Para adorar, para ele ter um retorno, para ele ter escravos, para ele ter trabalhadores. E ele começa a dizer, cara, Deus estava numa dança com a Trindade. Sim. O Pai amando o Filho amando o Espírito, o Filho amando o Pai. Eles estavam plenamente satisfeitos entre eles. A única razão de Deus ter nos criado foi para que esse amor perfeito deles transbordasse sobre mais alguém. Ele criou um vaso, né? Exatamente. Cara, muito bom. Douglas, além dessa questão da ansiedade, qual seria talvez um outro sintoma de alguém que não rompeu ainda na questão conheço Deus como Pai? Inclusive, emendando já essa pergunta, quando lá em João 8, se eu não me engano, os discípulos estão conversando, Jesus começa a se despedir deles e o Filipe faz aquela pergunta, né? Jesus, antes de você ir embora, cara, nos mostra o Pai, né? Eu tenho uma convicção de porque Filipe fez essa pergunta. O que você acha? Por que Filipe fez essa pergunta? Aí um sintoma é realmente que você não vai ter um relacionamento profundo com Deus, porque você foi criado para essa posição filho e pai, filha e pai. E para mim, Filipe fez essa pergunta porque ele viu Jesus andando sobre as águas. Ele falou, uau, incrível. Ele viu Jesus curando. Jesus relando num leproso, o cara ficando completamente... Ele falou, cara, não, isso é demais, acho que eu vou pedir para ele me ensinar a curar. Acho que eu vou pedir para ele me ensinar a andar sobre as águas. Aí ele viu Jesus multiplicando pães. Ele falou, cara, não, acho que eu vou pedir isso aí, porque eu vou abrir uma padaria, entendeu? Mas tinha algo que, de certa maneira, destacou mais do que tudo isso. Tinha algo que deu mais água na boca dele, que deu mais desejo nele do que todo esse desempenho. Era esse relacionamento que Jesus tinha com esse tal de pai. Isso.
Cara, eu acho que Jesus deixava eles ouvirem a oração de vez em quando, o tempo que ele tinha com Deus e tal. E ele falou, cara, se eu não aprender a curar, andar sobre as águas, multiplicar pães, expulsar demônio, me dá isso daí, entendeu? Me dá isso daí e pra gente já basta, né? Eu acho que mais era chocante em Jesus era o relacionamento que ele tinha com Deus como pai. Tanto que foi isso que levou ele para a cruz. Foi porque ele chamava Deus de pai e saía por toda parte Foi muito dizendo, eu sou filho de escandaloso, Deus. né? Ouvir alguém... Moisés não chamou Deus de pai, Davi não chamou Deus de pai e simplesmente Jesus escancara tudo, né? Cara, eu estava pensando aqui numa coisa, para a gente ir caminhando aqui para o finalzinho. Você acredita que quando Jesus fala assim, ó, cara, você anda comigo há tanto tempo, Felipe, você ainda não percebeu que quem me vê, vê o Pai? Você acredita que isso seria, vamos dizer assim, o ápice do discipulado de Jesus? Fazer com que eles entendessem que eles também são filhos e filhos amados como Ele? Você acha que, por exemplo, uma pessoa que se converte hoje, ela precisa caminhar com Jesus, mas em um momento ela precisa romper nesse entendimento que Ele é filho de Deus também? Sim, com certeza. Porque o discipulado a gente brinca, né? Discipulado não é o método para formar líderes. Discipulado é o método para formar Cristo em alguém, né? Exatamente. Então, na caminhada do discipulado, você vai compreendendo que você foi criado para ser como Ele. E para mim isso que é chocante, né? Porque assim, você pensa assim, vamos pensar no Evangelho, boa notícia, né? Vamos dizer alguém que gosta de futebol, né? E aí alguém chegasse e falasse assim, ó, cara, você não sabe, Neymar tá aí e vai te dar uma camisa autografada. Isso é uma boa notícia? Sim. Muito boa notícia. Muito boa notícia. Vou ganhar uma camisa autografada, vou conhecer ele, vamos ver quem curte, né? Agora, e se a gente chegasse e falasse assim, cara, tem uma boa notícia, foi liberado uma parada para você jogar como Neymar. Para você ser ele, entendeu? Você ser como ele, você jogar na seleção brasileira. Entendeu? Isso aqui é uma outra boa notícia. Entendeu? Então, cara, tá aqui, você pode ter um encontro com Jesus, ele perdoa seus pecados. Cara, top a notícia. Só que o evangelho vai além ainda. E agora você vai ser transformado à imagem dele. Glória a Deus. Isso é o discipulado. Você caminhar e se parecer cada vez mais com Jesus. E quem é Jesus? O Filho de Deus. Escolhido para entregar a vida, para revelar o Pai. E aí entra a nossa missão junto, que é revelar o Pai. Né? Por que ele nos fez a imagem e semelhança dele? Para onde a gente chegar, quem nos vê, vê o Pai. Muito bom. Cara, muito edificante essa conversa. A gente podia ficar aqui o tempo todo falando sobre isso. A gente está só aquecendo o teu coração para a Escola Abba Pai. Vai ser um lugar onde durante 3 dias nós vamos juntos mergulhar no coração de Deus como Pai. E a gente vai pedir para o Espírito Santo nos revelar o Pai. Ele vai testificar nos nossos corações que nós somos filhos. E a gente vai alcançar esse entendimento, cara, assim, mais pleno, Sim. mais profundo, né, sobre Deus como Pai. Então, eu estou te esperando, junto com o Douglas, na Escola Abba Pai, Imperatriz do Maranhão. Não deixe de fazer a tua inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo. Se você está vendo pelo Instagram, está na nossa bio também, 28 de 9h30 em Imperatriz do Maranhão. A gente se vê lá.